Eu quero trazer uma palavra para você sobre o poder da decisão. É o que eu vou falar com você aqui hoje. O poder da decisão. Preste atenção, por favor. Porque muitas pessoas tomam decisões na sua vida e não conseguem colocar em prática. Na vida material, na vida emocional e na vida espiritual. Exemplo. Não, eu não vou gastar mais do que eu ganho, eu não vou comprar coisa supérflua, e daqui a pouco está gastando mais do que ganha, e daqui a pouco está comprando coisa supérflua. Pessoas decidem e não conseguem colocar em prática. Quer ver uma outra questão? Não, esse relacionamento está me prejudicando. Isso aqui é um relacionamento pecaminoso que eu vou acabar com esse relacionamento. E não conseguem. Na vida espiritual, 2023, isso foi no ano passado. 2023, eu vou orar mais, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou estar mais na casa de Deus, eu vou evangelizar, eu vou discipular, eu vou me santificar. Nada de pitibiriba. Por quê? Pessoas tomam decisões na sua vida e não conseguem colocar em prática. Eu vou dar algumas, não todas as razões. Primeiro, porque decidem exclusivamente no momento emocional. É o que estão sentindo. Tá? Então, ao decidir pelo momento emocional, passou o momento, a decisão também vai embora. Porque decidem, muitas vezes, baseada no momento do desejo. Já viu aquele ditado, né, que o pessoal costuma, vontade dá e passa? Esse é um ditado válido. Desejo, só que é apenas no desejo, passou a vontade, passou também a decisão. Outras pessoas querem decidir exclusivamente na racionalidade, no que está pensando. Como você substitui pensamento, então, no momento você pensa que vai decidir em alguma área, daqui a pouco aquele pensamento foi substituído. Acabou. Não consegue tomar decisão. Por que pessoas decidem coisas na sua vida e não conseguem colocar em prática? Em quarto lugar, porque decidem baseado na opinião de outros. Como é a opinião de outros e não é a sua opinião, também vai por água abaixo. Por que pessoas tomam decisões na sua vida e não conseguem colocar em prática? Em quinto lugar, porque são dúbias, não sabem o que querem. Tiago 1,8 diz que o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. De manhã ele quer uma coisa, meio-dia quer outra, de tarde já mudou, viu uma coisa no jornal da TV, já mudou de novo, de noite, 7 da noite mudou, e antes de dormir, viu outro jornal e mudou de novo. Então a pessoa é dobre, é inconstante. Então ela toma uma decisão e muda, então não decide. Por que pessoas tomam decisão na sua vida e não conseguem colocar em prática? Porque querem que outros decidam onde ele tem que decidir. E como outros decidem, daqui a pouco ele se arrepende da decisão de outros, da sua vida. Por isso que tem gente frustrada, sabe? Indignada consigo mesmo. Porque querem que outros decidam. Ei, será que você não acha que está na hora e está no tempo de você tomar as rédeas da sua vida? E parar de deixar a gente decidir. A gente decide vida de filhos pequenos. Você já é maior de idade. Já não está na hora de você tomar as rédeas da sua vida? Amadureça, cresça e decida. Porque pessoas tomam decisão na sua vida e não conseguem colocar em prática. Porque são pessoas muitas vezes dominadas pelo medo. E como tem medo de colocar em prática, porque tem medo de errar. Então tem medo. E o medo inibe potencial, o medo inibe escolha, o medo inibe decisões, o medo inibe atitudes. Porque pessoas decidem na sua vida e não conseguem colocar em prática? Porque são pessoas reativas e não proativas. Eu digo a diferença. Pessoas reativas, elas reagem aos fatos. Elas não produzem fatos.
Elas esperam as coisas acontecerem para depois ver se vão resolver. E aí não dá. Não consegue tomar uma atitude. Agora, pessoas proativas são pessoas que decidem. Elas se antecipam aos fatos, elas produzem fatos, elas estão antenadas na vida a qualquer coisa que queira impedir a sua decisão e a sua trajetória. Pessoas proativas decidem, baseadas em princípios e não em axiologia, opinião dos outros, o momento que estão vivendo. Então, pessoas reativas demoram a tomar uma decisão e aí foi embora, o tempo passou e acabam não decidindo. Porque pessoas tomam decisões na sua vida e não conseguem colocar em prática, porque fazem escolhas erradas. Escolhas erradas, decisões fracassadas. Eu estou dando aqui para vocês algumas coisinhas, porque a lista é grande, porque pessoas tomam decisões na sua vida, quer no âmbito material, ou emocional, ou espiritual, e não conseguem colocar em prática. Aí vem uma segunda pergunta, muito interessante. Por que pessoas não querem tomar decisões na sua vida? Por que tem gente que não quer tomar decisão na sua vida? Primeiro, porque não querem assumir responsabilidade. E se eu errar, como é que eu fico? O que vão achar? Nós estamos vendo essa geração que não quer assumir nada. Então, as pessoas não querem assumir responsabilidade. Então, prefiro não decidir e perdem oportunidades da vida. Por que pessoas não querem tomar decisão na vida? Porque não querem correr risco. Sabe, as pessoas querem glória e vitória. Não querem fracasso e derrota. Então eu não quero correr risco. E se eu for derrotado? E se tiver um fracasso? Ele pensa que a vida é só vitória? Você pensa que a vida é só vitória? Deixa eu dizer uma coisa para você. O fracasso, a perda, o erro, a derrota nos ensina muito mais do que a vitória. Essas são verdades que eu estou colocando aqui. E terceiro, porque pessoas não querem tomar decisões na sua vida? Porque passam a vida toda permitindo que outros tomem decisões. Então ele espera pelo outro, é pelo pai. E o cara já é marmanjo, tem 30 anos e está esperando o pai decidir na vida dele. Tem alguém aí, fica quieto, te achei, mas fica na tua. É porque você, filha, já tem 25 anos, mas a mamãe tem que decidir. Então as pessoas não tomam decisão na vida, porque se acostumaram a deixar outros tomando decisão na sua vida. Então agora vem, porque eu tenho que dar uma resposta para você, já que eu estou falando sobre o poder da decisão. Eu estou mostrando primeiro o lado negativo para você entender. Por que pessoas decidem e não colocam em prática? E por que pessoas não querem tomar decisões? Eu disse algumas coisinhas, porque a lista é grande, é muito mais do que eu estou falando. Então eu passo como tomar decisões importantes na nossa vida. Então eu vou te dar uma receita. Como é que você pode tomar decisões importantes da vida material, da vida emocional, da vida espiritual? Aqui está o centro do poder da decisão. Aí eu vou pegar Daniel. Daniel, capítulo 1, versículo 8, diz: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar. O centro do poder da decisão da nossa vida é o coração, mas não é só ele. E o que é coração? Mente, vontade e sentimentos. Mas existem outros elementos. E quando eu digo que tem outros elementos, você tem que entender que elementos fazem parte de um todo. Então, não adianta você usar um elemento que você não vai tomar decisão séria, importante e correta. Elementos. Você tem que usar tudo isso que eu vou falar a partir de agora. Se você quer tomar decisões em questões sérias da sua vida, vida material, vida emocional ou vida espiritual. Então eu começo com o centro do poder da decisão, que é o coração. Então eu vou tomar uma decisão importante na minha vida. Em primeiro lugar, minha mente.
Porque tudo passa pelo processo mental. Em primeiro lugar, já disse isso aqui várias vezes. Você tem vontade? Primeiro você pensa. Você sente, tem emoções? Primeiro você pensa. Você vai escolher? Você pensa. Você vai agir? Você pensa. Então, primeira coisa, eu vou tomar uma decisão, tem que vir à minha mente, a minha inteligência, a minha capacidade de inferir, de refletir, de analisar, de comparar, de buscar informações, de buscar conhecimento, de verificar pessoas que passaram por essa decisão que eu estou tomando, o que é que aconteceu com elas, buscar conselhos de gente que tem autoridade para me aconselhar. Eu estou fazendo isso com a minha mente, com a minha inteligência. Aqui está o primeiro elemento. Então, primeiro eu tenho que pensar na decisão que eu vou tomar. Segundo lugar, vem aos meus sentimentos. Isso me faz bem? Isso me faz alegre? Você tem que fazer uma pergunta a teus sentimentos. Por isso que você não pode tomar decisões fundamentais da sua vida baseadas na racionalidade. Você tem que perguntar aos teus sentimentos. Isso vai me trazer alegria? Isso vai me trazer satisfação? Mesmo que eu passe por tribulações e angústias, lá na frente vai me fazer bem? Você tem que responder às suas emoções, aos seus sentimentos. Tem que passar por ele, depois tem que passar pela vontade, uma das faculdades mais poderosas da alma humana. A vontade interfere na consciência, a vontade interfere na mente humana, a vontade interfere nos sentimentos, porque é o que está mais ligado à natureza humana, o desejo. Então, tem que ir à tua vontade. É isso que eu desejo? Você tem que perguntar a tua vontade. Como é que você vai tomar uma decisão fundamental da sua vida? Eu não quero isso, não. Eu não gosto disso, não. Eu não tenho nem alegria por essa decisão. Meu filho vai quebrar a cara. Então, meu amado, você vai tomar uma decisão importante na sua vida? Mente, vontade, sentimentos. Ou mente, sentimentos e vontade. Não importa a ordem. Desde que a mente esteja em primeiro lugar. Aí você vai para outros elementos. Não acabou aí. Com a mente, vontade e sentimentos não é suficiente para você tomar decisões fundamentais da sua vida. Aí você tem que ir a seus princípios. O que nós temos nos nossos princípios? Crenças, valores e caráter. Como é que eu vou tomar uma decisão fundamental na minha vida que está chocando com minhas crenças? Quer um exemplo? Como é que eu vou decidir fazer um aborto? Se a minha crença diz que é crime, que é matar uma vida. Então eu não posso tomar essa decisão. Eu tenho crença. Como é que eu vou destruir um casamento por qualquer coisa? Eu tenho valor. Casamento é algo de muito valor. Está dentro dos meus princípios. E o meu caráter, o que é caráter? Um conjunto de atributos morais, intelectuais e espirituais que nos definem como pessoa e determinam nossas escolhas e nossas atitudes. Então, as decisões fundamentais da minha vida, mente, vontade, sentimento, meus princípios, crenças, valores e caráter. Aí eu estou pronto para fazer uma coisa que está dentro dos elementos. Escolha. Vocês já viram que as pessoas escolhem decisões fundamentais só porque estão sentindo? Por isso quebram a cara. Vocês sabiam por que pessoas quebram a cara em decisões só porque passou na mente? Olha quanta coisa aconteceu para eu agora estou pronto para fazer uma escolha, mas não acabou. A escolha é mais um elemento fundamental da minha decisão. Mente, vontade, sentimentos, meus princípios, crenças, valores e caráter. Eu estou pronto para fazer uma escolha, acabou aí? Não, tem mais um elemento. Fé! Eu tenho que crer na decisão que eu vou tomar. Como é que eu vou tomar uma decisão se eu não creio que isso é o melhor e isso é certo? Eu tenho que acreditar na decisão que eu vou tomar. Acabou por aí? Deixa eu te falar. Tem gente que vem até aqui, tudo que está até aqui é abstrato. Mente, vontade e sentimentos. Meus princípios, crenças, valores e caráter. Minha escolha e eu acreditar. Está no mundo do abstrato. Tem gente que vem até aqui. Só falta uma coisa. Atitude. Atitude é ação direta e concreta em direção à minha decisão.
que você decide uma coisa e só fica no abstrato. Ela tem que se tornar concreta. Então, para eu poder tomar decisões fundamentais da minha vida, mente, vontade e sentimento, meus princípios, crenças, valores e caráter. Escolha fé naquilo que eu escolho e atitude. Ação concreta. Você quer ver isso na vida de Daniel e Josué? Daniel assentou no seu coração não se contaminar. Ele usa o centro do poder da decisão. Mente, vontade e sentimentos. São os elementos. Qual é a ação concreta? Ele pede ao chefe dos eunucos para comer legumes e beber só água. Ação concreta. E pede por 10 dias para poder ter uma experiência que eles ficariam melhores do que os outros. Então, ele decide, ele toma a decisão, ele tem o poder de decidir e vai para a ação concreta, em direção àquilo que ele decidiu. Você quer ver Josué? Como é interessante, hein? A vida de Josué nesse poderio de tomar decisões na sua vida. Olha Josué, ele está tomando aqui uma decisão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a decisão. Ação concreta. Capítulo 24, versículo 15. Ação concreta, vai do 23 ao 28. Põe para fora os ídolos. Inclina seu coração para Deus. Ó, aqui são as ações concretas da vida dele. Vamos fazer um concerto com o Senhor. Coloca anotado isso que nós estamos decidindo para não esquecer. Aqui, ó, aqui são as atitudes concretas em direção à decisão que ele tomou de só servir ao Senhor. Põe para fora ídolos, inclina o coração, vamos fazer um concerto, anota no livro e agora, despede cada um para a sua casa, vai praticar a decisão que vocês tomaram. Aí um irmão aqui me pergunta, pastor, tá bonito, mas eu não vi o senhor falar em oração para a gente tomar a decisão. Porque oração é um capítulo à parte. Por isso que eu não falei. A oração no poder da decisão. É o meu item 4. Onde é que entra a oração na questão de eu poder decidir? Então preste atenção, por favor. Vou beber um pouco d'água para você parar para pensar direitinho no que eu vou falar. Existem decisões na minha vida que eu não preciso orar. Ai, heresia! Sangue de Jesus tem poder. Calma. Deixa eu terminar o que eu vou te ensinar. Existem decisões na minha vida que eu não preciso orar. Vontade permissiva de Deus. Deus permite eu fazer escolhas e tomar decisão. Ele não fez um robô. Ele fez um ser semelhante a ele. Quer exemplo? Devo comprar um apartamento de 2 ou 3 quartos. Vou morar na Penha, em Jacarepaguá ou na Barra. Sabe quem decide isso? A sua inteligência. Você não precisa perguntar a Deus se vai comprar apartamento de 2 e 3 quartos. Você não precisa perguntar a Deus se vai morar na Penha, Jacarepaguá ou Barra. Você é um ser inteligente que tem que analisar a tua vida e a tua finança para saber onde é que você vai morar, que tipo de coisa você vai comprar. Eu não preciso orar a Deus. Existem decisões na minha vida que antecipadamente eu já sei o que é certo e errado. Eu não preciso orar. Vamos para Daniel? Daniel não precisava orar, Senhor, devo comer essas guloseimas todas. Essa comida da Babilônia é fenomenal. Ela é oferecida a demônios. Posso comer? Não precisa perguntar. Já sabia que era errado. Josué não precisa perguntar, Senhor, devo colocar para fora ídolos ou não? Ele não precisa orar. Ele tem uma informação antecipada do que é certo e errado. Agora segura aí, irmão. Você sabe que tem crente hoje orando por coisas que a Bíblia já tem a resposta. Como ele não conhece, ele está fazendo oração inócua. Você está orando por coisas que a Bíblia já revelou para você tomar decisão, meu filho.
Então você me pergunta, pastor, quando é que eu tenho que orar para eu tomar decisões fundamentais na minha vida? Primeiro, quando eu quero que a minha decisão seja correta e não tenha erro. Quando eu tenho dúvidas, apesar de passar por todo o processo dos elementos, eu ainda tenho dúvida, eu preciso de uma direção certa de Deus. Quando eu quero que a minha decisão seja a melhor e a maior. Exemplo, eu fui aprovado em 2 concursos e os 2 são bons. Qual será o melhor? Não sei. Eu vou pedir a Deus. Eu tenho 2 coisas boas. Qual a melhor? Qual a que vai me levar a um nível melhor? Então eu vou falar com Deus. Quando eu quero que a minha decisão esteja totalmente submissa à vontade de Deus. 1 João 5,14 diz, esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa dentro da sua vontade, ele nos ouve. Eu quero que a minha decisão esteja totalmente submissa à vontade de Deus, então eu vou falar com ele. E eu estou falando de decisões fundamentais da minha vida, do campo material, emocional e espiritual. Desculpa, mas eu tenho que dizer um negocinho aqui. Antes de eu prosseguir. Você não precisa, segura aí, não vai embora não. Fica quietinho aí. Você não precisa, Senhor, devo me divorciar ou não dessa mulher? Você não precisa fazer essa pergunta, Deus tem a resposta na Bíblia. Só tem uma cláusula para você se divorciar, adultério. Não é isso? Então pode ficar casado e decide amar a pessoa. Meu filho, eu estou com a Bíblia. Você está orando? Ai, eu preciso revelar. Deus vai matar esse homem ou não vai matar? Senhor, me revela. Não é macumba gospel, mas Deus vai matar ou não vai matar? Eu estou orando a Deus, já fiz 40 dias de jejum e Deus ainda não me respondeu. Não precisa! Já tem uma resposta antecipada na sua palavra. Se você crê em Deus, crê na palavra e é membro do corpo de Cristo. Agora, se você ora, porque você quer de Deus uma direção correta para a tua decisão, você tem que fazer 2 coisinhas, queridos, que estão terrivelmente interligadas. Uma está no Salmo 27, versículo 14. Espera, pois, no Senhor. Anímate. Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Espera a resposta. Fala com Deus e toma atitude? Então, para que falou com Deus? E uma outra coisa que está ligada com isso está em Romanos 8, 25. Se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Então, tenha paciência. Aguenta firme, até a hora de Deus te responder. É o que eu e você precisamos entender dessa questão. Agora, número 5. Verdades fundamentais sobre a questão do poder da decisão. Verdades fundamentais que eu quero te falar sobre o poder da decisão. Primeiro, as mais importantes decisões da minha vida têm um caráter pessoal. Eu decido. Deus não decide. Nem teu pai, nem tua mãe, nem pastor, nem ninguém. Deus até te dá uma dica, mas tem que decidir é você. Vamos para a Bíblia? Deuteronômio capítulo 30, versículo 19 em diante, Deus falando com Israel. Eu ponho diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Eu dou até a dica, escolhe a vida. Mas vocês aqui vão querer decidir. E como é que se escolhe vida ou morte, bênção e maldição? Se me obedecer, se guardar meus mandamentos, vocês estão escolhendo a vida. A decisão é de vocês. E no Novo Testamento se repete, Mateus 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita, largue a porta, espaçoso o caminho, que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Estreita é a porta, apertado o caminho, que leva à vida, e poucos são os que encontram. Jesus até a dica, entra por aqui. Quem tem que entrar na porta estreita ou na porta larga sou eu, filho. E aqui fica um alerta para pais e para pastores. É um alerta para pais e para pastores. Não queira decidir sobre a vida dos outros. Eu dou aconselhamento pastoral e chega a gente
Eu digo aqui, ó, se você tomar essa decisão, tem esse resultado. Se você tomar essa aqui, tem esse resultado. Escolhe você. Coitado do pastor que assumir decisão da vida dos outros e pai e mãe que tomar decisão de filhos adultos. Não casa com esse aí, não. Não casa com esse aí, não? É você que vai dormir com ela? Você dá a dica, ó. Você vai casar com esse cara? Você está vendo quem ele é? Vai acontecer isso, isso, isso. Ok? Se você esperar, pode acontecer uma coisa melhor. Você escolhe. Dois. Decisões decidem o futuro. Olha Josué. Ele decide antes do deserto servir a Deus. Ele decide no deserto obedecer a Deus e a Moisés. Ele decide obedecer a Deus, como é que ia ser a conquista de Canaã. Ele decide a vida toda. Ele decide a vida toda, minha gente. Josué decide a vida toda. Isso aqui é muito interessante. Em Números 14:30, pela decisão dele e de Caleb, só os dois de 600 mil homens que saíram do Egito entraram em Canaã. Por causa da decisão. Em Josué 4:14, diz assim, que o Senhor engrandeceu a Josué. E temeram a Josué todos os dias da sua vida, assim como temeram a Moisés. Resultado da decisão dele. Josué 24:31 diz assim, Israel serviu ao Senhor todos os dias da vida de Josué. Ele é um homem de decisão, e decisão traz resultados positivos ou negativos, conforme a decisão que você quer. Até quando você não toma decisão, você está decidindo. Eu não decido orar, eu não decido vir à igreja, eu não decido ter vida com Deus, está decidindo. Não existe em cima do muro e neutro. Até quando você não toma atitude, você está decidindo. Isso aqui é muito interessante, meu irmão. Terceiro, toda decisão tem um preço a pagar, por menor que seja. Toda a tua decisão vai pagar um preço, por menor que seja. Tem decisões que o preço é grande, tem decisões que o preço é menor. A decisão de Josué? Números 14:10, o pessoal queria apedrejar ele. Ele sofreu rejeição e discriminação por causa da decisão de servir exclusivamente a Deus e acreditar nas promessas de Deus. Tem um preço a pagar. Mas toda decisão tem uma glória a receber. Somente, por menor que seja, somente Josué e Caleb, na distribuição da terra prometida, tiveram terras particulares. Só para os dois. A terra foi dividida por tribos. Mas para Josué e Caleb, teve herança individual. Josué 14, a partir do versículo 6, para Caleb. E Josué 19, versículo 49 e 50, para Josué. E Jesus responde a essas duas coisas. Toda decisão tem um preço a pagar, por menor que seja. E toda decisão tem uma glória a receber, por menor que seja. Lucas 24:26, convinha que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória. Pagou o preço com a sua vida para que ele pudesse ser Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e um dia todo o joelho vai se dobrar e reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Agora a chapa vai esquentar um pouquinho. É, meu pai? O irmão nem viu, já está dizendo, é meu pai. Quais as decisões fundamentais que você tem que tomar na sua vida? Decisões fundamentais que você precisa tomar nesse tempo. Você está no último culto do ano. E Deus te trouxe aqui, porque nós acreditamos. Você não veio aqui à toa. Então,
Quais as decisões fundamentais da minha vida que eu tenho que tomar nesse tempo? Eu vou começar pela vida material. Eu vou falar de maneira geral, mas eu acredito que alcança alguém. Vamos aprender com Paulo? 1 Tessalonicenses 2,9, o apóstolo Paulo diz: bem vos lembrais do meu trabalho e fadiga, que trabalhei noite e dia para não ser pesado a ninguém, ainda anunciei o evangelho. Meu trabalho e fadiga, violento esforço, usar uma energia acima do normal. Vida material? Está precisando de mais dinheiro? Trabalhe mais. Ah, tem que fazer um curso para ser promovido? Estude mais, esforço. O apóstolo Paulo diz em 2 Tessalonicenses 3,8, nem de graça comemos pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, para não ser pesado a ninguém. E depois o mesmo apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 4, 11 e 12, ele vai dizer: procurei viver de maneira tranquila, cuidando dos seus próprios negócios, trabalhando com as suas próprias mãos, para que andeis honestamente com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma, para deixar de ser pidão. Trabalhe mais. Não está dando para trabalhar 8? Trabalhe 12. Para que Paulo está dizendo? Viva quieto, cuide dos seus negócios, trabalhe com as suas mãos, para que você possa ter uma vida honesta e não precisar de ninguém. É o apóstolo Paulo que em 2 Tessalonicenses 3, 9 e 10 diz: quem não trabalha não coma. Por favor, o texto não é isolado. Não estou falando para quem está desempregado por conjunturas econômicas. Estou falando de preguiçoso, vagabundo que não quer trabalhar. E é o que Paulo está tratando. Tem esse mandamento: quem não quer trabalhar não coma. Está sustentando filho vagabundo, irmão, com a tua pensão? Minha irmã, sustentando o marido vagabundo que fica em casa, acorda 11 horas e tu botando para quebrar de 6 da manhã a 6 da tarde? Quem mandou vir hoje aqui no culto? Provérbios capítulo 6, a partir do versículo 6 diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Vai ver a formiga, que é um povo débil, como é que eles trabalham. E no versículo 11 diz assim: você é preguiçoso? Você não quer nada? A tua pobreza vai vir sobre você como um ladrão, e a tua necessidade como um homem com a mão armada. Isso é Bíblia, eu não estou inventando nada, eu estou só citando a Bíblia para você. A Bíblia também diz uma coisa interessante, em Romanos 12, 16. Não ambicioneis as coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. O que é isso, pastor? Não queira uma coisa além da tua capacidade. É isso que Paulo está ensinando. Não queira uma coisa muito alta que você não vai atingir. Estamos falando de questões da vida material, que a Bíblia, de maneira sensacional, coloca. Lucas 12, 15 diz: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste nos bens que ele possui. Cuidado com a ganância de dinheiro, que vai levar você à destruição. O dinheiro é ferramenta, mas se ele ocupar o lugar de Deus, você está ferrado. Porque o apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo 6, 9 e 10, que o amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies de males. Não é o dinheiro, é o amor a ele. Então, cuidado. Segundo lugar, quem sabe alguma área da vida material que você tem que decidir hoje, para entrar em 2024 diferente. 2, vida emocional e familiar. Quem sabe você tem que tomar decisões na vida emocional e familiar. Vida emocional. Vamos lá. Hebreus 12, 15. Ninguém se prive da graça de Deus, brotando alguma raiz de amargura, vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Cuidado com raiz de amargura, coisa que falaram para você, mal que te fizeram. Muito cuidado com questões emocionais. Vai travar você, vai deixar uma ferida na tua alma e que vai doer e vai machucar.
Foi Jesus na oração do Pai Nosso, Mateus 6, 14 e 15, que disse, se você quer perdão de Deus, você tem que liberar perdão. O perdão de Deus está condicionado a eu perdoar aqueles que me fazem mal. Isso é Bíblia, isso é cristianismo. E o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 2, 10 e 11, a quem vós perdoardes, eu também. Faço isso na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não desconhecemos os seus ardis. O que Paulo está dizendo? Quando eu não libero perdão, quando eu guardo mágoa, rancor, eu dou legalidade ao diabo na minha vida. Eu estou citando a Bíblia para você, filhinho. Eu não estou inventando o livro da carochinha. Romanos 13, 8 diz, a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor, porque o amor manifesta perdão, manifesta misericórdia, manifesta compaixão. Vida familiar. Interessante. Diferença entre casados e solteiros. 1 Coríntios 7, a partir do versículo 32, diz que há diferença entre casados e solteiros. Os casados em como agradar o cônjuge. Os solteiros em como agradar o Senhor. O que Paulo está ensinando? Que a minha prioridade no casamento é agradar essa santa, lindíssima, maravilhosa, que está aqui na minha frente. É minha prioridade. Os solteiros, porque tem mais tempo, a prioridade de servir com mais tempo ao Senhor. Eu estou dizendo na Bíblia. Então a tua prioridade é agradar a tua mulher. E o que eu acho interessante, aí eu vou pegar os homens aqui, é que o cara casa e quer continuar com vida de solteiro. Mas você casou, meu brother? Não, eu jogo bola toda segunda, toda quarta, toda sexta e sábado. Não tem problema homem jogar bola. A questão é que a tua prioridade está equivocada. Tu está com a prioridade de solteiro no casamento. E a mulher diz, eu não estou dividindo bola eu não estou dividindo meu marido com bola nenhuma. Não é problema o cara jogar bola também, irmã. Tenha paciência. Não, você não joga mais bola. Casou comigo, não joga mais bola. Deixa de ser radical e tola. É o radicalismo dos dois lados. Deveres de pais e filhos. Pais. 1 Timóteo 5:8. Se alguém não cuida da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Cuida da tua família, meu chapa. Botou os meninos na vida? Cuide deles. Não, pastor, é porque quando eu não era crente, quando eu não tinha entregue a minha vida a Cristo, eu me casei com uma mulher e tivemos 3 filhos. Aí eu aceitei a Cristo, sabe? E aí eu me divorciei lá atrás, quando eu ainda não era crente. Aí eu vim para a igreja e Deus botou uma santa, imaculada, idolatrada, queridíssima, cheirosa irmã no meu caminho. Eu casei e agora eu estou cuidando dela e desse filho. Ô miserável, ô frouxo, ô covarde, você botou filho no mundo, cuida dele até crescer. É tua obrigação. Não vem com desculpa, porque agora está descobrindo um novo casamento, porque é crente. São deveres dos pais. Ensina a criança no caminho que deve andar. Provérbios 22:6. Não provoque a ira dos filhos, isso é, não use o poder para massacrar filho. Efésios 6:4. E os filhos? Efésios 6:1 e 2. Obedeça e honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Vida conjugal. Vou até beber um pouco d'água. Ah, Jesus. Vida conjugal. A irmã está aí, fala, Jesus. Eu vou falar e vou falar coisa aqui. Não sei se a irmã vai dar glória, mas vou falar. Hebreus 13:4 diz, venerado seja o matrimônio e o leito sem mácula. Os que se dão ao adultério, Deus o julgará. O leito do casamento é o leito de fidelidade. Mas tem mais, essa aqui, meu irmão. A minha classe. Os machos. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Maridos, tenhais relações sexuais com suas mulheres com entendimento, dando à mulher a preferência como vaso mais fraco,
para que as vossas orações sejam respondidas. Tem oração de neguinho que não está passando do teto. Maridos têm as relações sexuais com suas mulheres com entendimento. Casamento não é só sexualidade, mas a sexualidade é o ápice da intimidade. Casamento que não tem sexualidade está falido. Não, pastor, mas eu tenho uma doença. Qual? Pode ser uma coisa grave. Mas hoje a medicina está tão avançada, filho. Tem remedinho para você, querido. Tem cirurgia para você, meu amado. Tem hormônios que podem ser colocados tanto em você como você, querida, que acha que é um prosdóximo, é uma geladeira. Eu não quero ter relação sexual com meu marido. Está casada por quê? Que história é essa? Bom, pastor, você veio falar isso hoje? Vim falar hoje. Porque todo dia tem atendimento pastoral aqui, eu sei, minhas pastoras que atendem, eu sei. Eu não quero ter relação com meu marido. Então está casada por quê? Como é que é essa história? E outra, minha gente, eu queria entender esse negócio. Jesus falou em Marcos 10, 8. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se a sua mulher e serão ambos uma só carne. Unicidade, ó, unidade. Casamento não é unidade, casamento é unicidade. Duas coisas que se fundem para serem uma. Você sabe qual é o exemplo do casamento na Bíblia? A unicidade da Trindade. Eu e o Pai somos um. Só para a Trindade e para o casamento Deus fala para serem um. Como é que você dorme num quarto e tua mulher em outro? Como é que é esse negócio aí? Eu queria entender esse negócio aí, meu irmão. É para serem um. A gente discute, a gente discorda. Também no meu casamento tem isso, mas eu tenho um objetivo comum. Como é que é esse negócio? Não, estou dormindo com a minha filha. Eu estou dormindo com meu filho. Está tudo errado, rapaz. Está tudo errado, minha irmã. Você está dando legalidade ao diabo para fazer uma arruaça no teu casamento. Eu estou aqui falando aqui de Bíblia. Para casados e solteiros, 1 Coríntios 6,18, fugir da prostituição, é os pecados da área sexual fora do casamento, confirmado em Apocalipse 21:8, que os fornicários, os que praticam atos sexuais fora daquilo que a Bíblia diz, vão para o inferno. Meu Deus! Vida social. Vida social, escuta essa aqui. Decisões que você precisa tomar. Estamos aqui no ano de servir. Que coisa linda. O ano de servir. Deixa eu dizer uma coisa para a igreja aqui de Jesus. Quando Jesus fala em Mateus 25, do 34 ao 46, tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era estrangeiro e me hospedades, hospitalidade, estive nu, necessidades extremas, e tu me vestistes, estive doente e vocês foram me visitar, tive preso e vocês foram lá. Isso aqui não tem nada a ver dentro da igreja. Isso tem a ver com vida cristã. A marca da vida cristã. Mateus, capítulo 20, do versículo 26 ao 28. Olha, aquele que quiser ser grande, seja serviçal. Aquele que quiser ser o primeiro, que aprenda a servir. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em favor de muitos. Que negócio é esse que você pensa que servir a Deus é dentro de quatro paredes? Tiago 4,17 diz: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago 2,26 diz que a fé sem obras é morta. Mateus 5,16 diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras
Que obras estão vendo que você está fazendo? Tiago 1,27 diz que a religião pura, imaculada para com Deus o Pai é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Deixa eu dizer uma coisa para a juventude aqui. Um tempo desse eu fui no presídio aqui com a Elisete para fazer batismo. Eu não tenho conta de quantas vezes eu fui no batismo. Eu pergunto, de presídio ou de cultos em presídio, na época da juventude, todo mês eu carregava 200 jovens para um culto no presídio militar, que onde hoje é o 22º Batalhão. Eu pergunto, você já foi a um presídio? Você já entrou num hospital para fazer uma visita? Você já foi? Você atende alguém que você conhece e que tem uma necessidade? Tem que ficar esperando o pastor da ordem e mandar fazer alguma coisa? Que cristianismo falido, sem vergonha é esse? A marca do cristianismo é servir. Efésios 6,8 diz, o Senhor vai recompensar cada um todo o bem que fizer. Aquele cara que vive na esquina da tua rua, que você vê sempre, você já olhou que você pode ajudá-lo? Aquele vizinho que está em dificuldade, você já pensou que você pode levar uma compra? Você está servindo a quê, meu irmão? Não se serve a Deus se não servir a homens. O princípio bíblico para servir a Deus é servir pessoas. Eu vou ficar colocando o tema aqui para quê? O que é que você pode fazer fora dessas quatro paredes? A nossa vocação é servir, porque para servir a Deus tem que servir a pessoas. Qual o irmão que você sabe que está doente e você foi fazer uma visita? Qual o irmão que você sabe que está afastado e você foi lá? A quem você convida e paga um Uber para trazer para a igreja? Nós estamos enganados, gente. Nós estamos enganados. Quando nós falamos de vida social, não vou entrar aqui em detalhes, mas você lê a Efésios do capítulo 6, do versículo 5 ao 9. Você deve servir ao patrão como se estivesse servindo a Deus. E você, patrão, deve tratar o empregado sabendo que é um Deus acima, não é para você explorar. Nas relações sociais da vida, a palavra de Deus diz em Romanos 12:18, se possível, quando depender de vocês, tenham paz com todo mundo. Romanos 12:21 diz, não te deixes vencer do mal, vença o mal com o bem. Isso faz parte de relações sociais, meu irmão, da vida do cristão. E quando você fala de relações sociais no meio da igreja, Efésios 6:10 diz assim, você deve fazer bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. Você conhece algum irmão que está em necessidade? O que é que você está fazendo para servi-lo? E para eu poder terminar, porque o relógio está contra mim e o ano vai chegar. Vida espiritual. Que decisões você precisa tomar na vida espiritual, meu irmão? O ano está acabando. Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Priorize Deus, que você vai ver uma mudança radical de coisas acontecerem positivamente na sua vida. Tiago 1,22 diz, sede praticantes da palavra e não apenas ouvinte, porque aquele que é ouvinte e não praticante é como o varão que se contempla no espelho e quando se vai, se esquece de qual era. Decisões na vida espiritual, 1 Pedro 1,15-16, sede santo como ele é santo. Vida de santidade, afastado do pecado. E quando eu pego Tessalonicenses capítulo 5, que tem recomendações para a vida espiritual, no versículo 16 ele diz, regozijai-vos sempre. Não está perguntando se você está vivendo um momento bacana ou ruim, se alegre em Deus. Versículo 17, orai sem cessar. Versículo 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor.
Versículo 19, não apague o Espírito Santo. Versículo 20, não despreze as profecias. Versículo 21, examine tudo e retende o que é bom. Versículo 22, se abstenha de toda aparência do mal. Versículo 23, o Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados plenamente irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual a decisão na vida espiritual? Você está aqui, é pela primeira vez, acompanha a tua família. Atos 3,19, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venha o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Isaías 55:6, buscai ao Senhor enquanto se pode achá-lo, Ele está aqui essa noite, busque que você vai encontrá-lo. Conserte a sua vida, decida consertar a sua vida e parar de vir aqui à igreja no dia 31, e depois o ano todo está na gandaia, está no pecado, está cometendo as maiores loucuras e desobedecendo a Deus. Decida! Decida entregar a sua vida a Cristo, que perdoa teus pecados, transforma, liberta e te prepara para a vida eterna. Eu não sei quais são as áreas que você tem que tomar a decisão, mas eu termino dando esses conselhos para você. Nas diversas áreas da vida, as decisões fundamentais que você tem que tomar, aceite meu conselho. Número 1, peça a Deus sabedoria. Ele vai te dar. Você é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo é a verdade. Peça a Ele uma direção sobre uma decisão importante da sua vida que você não sabe como vai tomar. O Salmo 119, versículo 105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Você está cego porque você não lê a palavra de Deus. Salmo 119, versículo 130 diz, a exposição da tua palavra dá luz e entendimento aos simples. Você não tem entendimento para tomar decisão porque esse livro vive fechado na tua casa e na tua vida. E para terminar, qualquer decisão que você for tomar na sua vida, passe por isso. 1 Coríntios 10:30. Quer comais, quer bebais, quer façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Decida para a glória de Deus. Na vida material, emocional, familiar e espiritual, decida! 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 Essa é uma noite para você decidir a sua história.